Bom dia, Marcos Dantas. Essa viagem chama-se Visita ad limina. A visita ad limina é a visita que os bispos fazem ao Papa e à Cúria Romana a cada 5 anos, que é uma forma de expressar a comunhão com o Papa. Acontece que essas visitas estão atrasadas. Aqui para o nosso regional Nordeste 2, e quando falamos Nordeste 2, são os bispos de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, 21 dioceses. A última visita foi em 2009. Por quê? Por que se passou esse tempo todo? Porque depois nós estávamos no pontificado do Papa Bento, ele foi ficando mais debilitado, as visitas diminuíram. Foi eleito o novo Papa, até o novo Papa se inteirar. O Papa foi eleito em 2013. Depois, em 2016, nós tivemos o Ano da Misericórdia, que não teve visitas. E a visita estava marcada para 2020. Apenas 2 regionais do Brasil foram em 2020. Estourou a pandemia, as visitas foram suspensas e agora estão sendo retomadas. Então estão indo os diversos regionais do Brasil, nós vamos para o regional para poder ser um grupo menor. Como é que acontece essa visita, Marcos? A gente visita os diversos dicastérios. Talvez fazendo uma tradução, o que hoje nós chamamos de ministérios, os dicastérios romanos são espécies dos ministérios do Vaticano, que cuidam dos diversos setores da igreja. Tem o dicastério dos padres, dos bispos, para a vida religiosa, para a evangelização dos povos, são vários. Então nós vamos passar, por exemplo, nós não vamos atingir todos, mas alguns dicastérios são obrigatórios, outros são opcionais. Nosso regional, nós vamos visitar 15 dicastérios. É quase uma maratona. E termina a visita com audiência com o Papa Francisco, que antigamente a audiência era particular, cada bispo com um Papa, mas agora com o Papa Francisco, e talvez devido ao atraso da agenda, o encontro será grupal. Então no dia 20 será o encontro com o Papa. E uma feliz coincidência é que nesse intervalo que nós vamos estar em Roma, no dia 15, domingo dia 15, acontecerá uma canonização. Vários irmãos nossos serão declarados santos. Ou seja, não é a igreja que torna a pessoa santa, mas é a igreja que reconhece virtudes de santidade e declara para nós esta pessoa é um santo. No dia 15, então vamos participar de uma canonização e tem um santo que é muito importante para o mundo e importante também aqui no nosso país, que é Charles de Foucauld. Um homem, um francês, que morreu no início do século XX e que viveu no deserto. E esse homem propõe um tipo de vida muito interessante, de abandono nas mãos de Deus e de viver a partir do testemunho. Ele morou numa região muçulmana e ele era uma presença cristã no meio do mundo muçulmano. Foi assassinado, mas ele agora já é beato e vai ser canonizado no dia 15. Então, para nós que admiramos essa espiritualidade de Charles de Foucauld, há uma oração muito bonita que vocês podem encontrar nas redes sociais, é a oração de abandono de Charles de Foucauld, que é uma oração de entrega. No fundo, toda a espiritualidade de Charles de Foucauld é reconhecer Deus encarnado na vida e como Cristo é Deus que se abandona na nossa história, nós em Cristo somos chamados a viver essa experiência de abandono nas mãos de Deus. Olha, Marcos, depois de bispo, eu tive em Roma, tive com o Papa 2 vezes, porque assim que a gente é nomeado, tem um curso em Roma, e no final do curso daí encontro com o Papa. Então em 2014 eu tive com o Papa, e em 2017 eu voltei em Roma por ocasião da canonização dos mártires do Rio Grande do Norte, e o Papa presidiu a missa. Essa será, portanto, o 3º encontro que eu terei com o Papa Francisco. Doutor, agora cada visita é um sentimento diferente? Com certeza, né? Com certeza pelo aquilo que ele representa, né? Papa Francisco representa para nós Pedro, é a expressão da comunhão, e por aquilo que ele é. Eu tenho cada vez mais consciência que o Papa Francisco é um grande mestre de espiritualidade na igreja. Então, também ser capaz de reconhecer e de beber dessa fonte viva de espiritualidade que é o Papa Francisco. Agora, cada visita tem falando desses 3 contatos que eu tive com o Papa, tem um perfil diferente. Da primeira vez, era a conclusão
do curso para bispos novos. Ele falou para mais de 150 bispos e depois, no final, cada um pôde cumprimentar o Papa. Na época da canonização, ele presidiu a missa e, no final, a gente pôde só cumprimentar. Acho que essa agora terá um caráter diferente. Nós teremos uma reunião com o Papa. Quer dizer, somos 21 pessoas, contando entre bispos e administradores diocesanos, que vamos estar com o Papa, que com certeza ele já conhece os relatórios, porque cada bispo teve que preparar o relatório sobre a sua diocese. Já mandamos em 2020, porque essa visita aconteceria em 2020, e ele com certeza terá coisas para pontuar para a realidade da igreja do nosso Nordeste 2 aqui, e com certeza, a partir disso também, alguma coisa nós temos oportunidade de dizer ao Papa. A tônica dessa visita é ser uma visita de expressão de comunhão. Porque, para quem que entende igreja não é um quartel. A estrutura hierárquica de um quartel, por exemplo, das instituições militares, é uma estrutura diferente da nossa. Igreja, ela é comunhão de comunhão. Por exemplo, cada bispo é sucessor dos apóstolos. E ele é sinal dos apóstolos naquela diocese. Agora, nós não somos uma ilha. Ao mesmo tempo que cada um é apóstolo ali, é apóstolo em comunhão. E eu diria assim que o grande carisma, o grande serviço que o Papa presta à igreja é ser esse ponto de unidade entre os diversos bispos, para que toda a igreja viva essa comunhão, na diversidade de cada diocese, mas na unidade de um mesmo corpo, de um mesmo espírito. Então, a motivação primeira é justamente viver essa experiência de comunhão. Tanto que nós teremos 4 celebrações nas 4 basílicas papais. Vaticano, onde está sepultado o túmulo de Pedro, então a expressão da comunhão com Pedro, e Pedro é aquele que preside a igreja na caridade, e hoje Pedro se chama Francisco. Depois São João de Latrão, que é a Catedral de Roma, Santa Maria Maior e São Paulo fora dos muros. O senhor já demonstrou ser realmente um admirador da forma como Francisco comanda a igreja no nosso mundo. Que avanços, na sua opinião, o senhor destacaria nesse pontificado do Papa Francisco? Eu acho que cada época, Deus dá o Papa que a gente precisa. Entende? Claro, pode ser que alguém tenha mais identificação com o estilo de um Papa, identificação com o estilo de outro. Isso aí é normal. Agora, o meu problema não é porque eu estou identificado, é porque eu reconheço que aquela pessoa é a expressão de comunhão. Assim como é o bispo na diocese, assim como é o padre na paróquia. Agora, a gente pode errar na escolha de um Papa quando o conselho dos cardeais, assim, o corpo dos cardeais elege. Eu estou cada vez mais convencido, gente, que Deus sempre escreve certo, mesmo nas linhas que nós entortamos. Ou nós acreditamos na ação do Espírito na igreja, apesar dos pecados da igreja, que somos todos nós, ou a gente desiste da igreja. E eu sinto que o Papa Francisco é um Papa para os tempos atuais. É um homem que, ao mesmo tempo, ele traz a riqueza profunda de um convite à espiritualidade, de intimidade com o Senhor, de discernimento, mas, ao mesmo tempo, é um homem que, profeticamente, consegue tocar nas feridas da sociedade. Isso é tanto verdade, Marco, que o Papa Francisco hoje ele é um líder mundial, respeitado, inclusive, por pessoas que não são cristãs. Acho que o ano retrasado, na época da pandemia, eu vi uma reportagem na Globo News e um analista internacional, ele dizendo que uma das grandes lideranças mundiais é o Papa Francisco. Veja agora como ele tem tocado nesse assunto da guerra da Ucrânia, como ele tem levantado essa bandeira do tema da ecologia. E não é um Papa fazendo politicagem, é vivendo o Evangelho. Porque o Evangelho não é um compartimento da nossa vida. Ele perpassa todas as nossas dimensões, inclusive as dimensões da sociedade. Então, frente a uma guerra, nós temos uma palavra para dizer. Frente à degradação da natureza que coloca em risco todo o planeta, nós temos uma palavra para dizer. E Francisco faz isso com maestria.
E eu acho uma coisa bonita, Marcos, porque eu lembro assim, vagamente de João 23. Minha mãe contava que quando João 23 morreu, os rádios tocando tudo, música fúnebre ou religiosa, eu como criança me ajoelhava. Eu nem lembro de João 23, mas minha mãe contava esse fato. Depois tive Paulo VI, né? Foram 15 anos de Paulo VI. Depois aquele intervalo de 33 dias, João Paulo I. Depois João Paulo II, 28 anos. Bento XVI, 7 ou 8 anos. E agora Francisco, né? Está indo para o 9º ano. E eu nunca vi um Papa ser tão criticado e atacado, inclusive dentro da igreja, por setores da igreja. Ao mesmo tempo me surpreende a serenidade e a firmeza do Papa Francisco. E isso vem, para mim, de uma intuição de que esse homem tem a clareza de que aquilo que ele está fazendo é a vontade de Deus. E quando está claro para ele o que é a vontade de Deus, ele vai adiante. Dom Antônio, nos últimos dias, quem observa, quem acompanha o Papa Francisco, tem observado um pouco que ele cansado, né? É o peso da igreja ou é o avanço da idade? Marcos, é o peso da idade e o peso da igreja. O Papa Francisco está com 85 anos. Uma pessoa com 85 anos já tem um peso, né? Ele já tinha esse problema de joelhos antes e a gente vê que tem... Quando ele veio na primeira viagem internacional dele, que foi no Rio de Janeiro, lá na Jornada Mundial, ele teve dificuldade de ficar ajoelhado. Já é um problema típico de pessoas idosas e que agora tem se acentuado. Além do mais, a gente percebe que ele é um pouco gordinho, então um joelho para aguentar aquele peso ali em cima não deve ser mais forte. Mas também é o peso da instituição. Com certeza, minha gente, estar à frente da igreja num contexto tão complexo como esse que nós estamos vivendo no mundo, acarreta um peso. Mas é o que a gente chama de cruz. Aquilo que a gente assume por causa do Evangelho. Mas nós vemos em Francisco um homem feliz, vivendo as fragilidades da idade e o peso da missão, mas nós não vemos um homem amargurado. Acho muito bonito que é um homem que está sempre sorrindo e sua palavra, carregada de um profetismo muito grande, traz ao mesmo tempo muita esperança. Acho que Francisco sabe conjugar muito bem isso, profecia e esperança, numa linguagem muito clara. Quando Francisco fala, quase não precisa a gente explicar o que ele disse, porque ele fala com muita clareza, porque ele consegue falar com aquela linguagem simples e profunda que chega aos nossos corações. O senhor permanece no Vaticano até quando? A visita com o Papa no dia 20, no dia 21 eu retorno. Se Deus quiser, no dia 21 à noite estarei chegando em Recife, porque o voo sairá e voltará por Recife.